Então vamos sentar, né? Nós terminamos a carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, e até o final do ano nós vamos recapitular alguns pontos que nós já ouvimos, já falamos, já meditamos. Então vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 1 e vamos ler do versículo 18 até o 29, né? Fazer aqui uma boa leitura. Capítulo 1, versículo 18 em diante. Certamente a palavra da cruz, repare bem o que Paulo fala. Certamente a palavra da cruz é loucura para quem? Para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? Poder de Deus. Então a palavra da cruz, Paulo diz que é o poder de Deus. Então ele vai falar sobre a sabedoria humana, que é sem valor diante da palavra da cruz. Ele fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aí ele pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Agora olha o que ele fala da sabedoria humana. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então o que ele está dizendo? Que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, não é sabedoria. Vou ler de novo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus a salvar os que creem como? Pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora presta atenção. Mas para os que foram chamados por quem? Por Deus. Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo. O que Cristo é? Ela, poder de Deus e sabedoria de Deus. E aí ele diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai na vossa vocação. Agora preste atenção. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, o que Paulo tem em mente? É isso que nós precisamos entender, a mente do escritor. O que Paulo tem em mente quando ele fala que a palavra da cruz é loucura para quem se perde? Por que ele fala a palavra da cruz? O que é a palavra da cruz? É simples. A palavra da cruz é tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Então isso é o centro do Evangelho, é daí que deriva todas as coisas que o homem precisa. Então a palavra da cruz, que é o ensino sobre o que Jesus fez na cruz, é o centro de tudo, e tudo que o homem precisa, que vem da parte de Deus para o homem, vem através da palavra da cruz, da obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, não se importa você se eu ficar repetindo muito isso, porque enquanto a nossa confiança, a nossa segurança não estiver fundamentada na obra da cruz, então a nossa fé ainda é defeituosa, ela é falha em muitas coisas, né? Por isso que a nossa segurança tem que vir através do sacrifício perfeito.
realizado por ele ali, pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, Paulo fala que para quem está perdido, que não é salvo ainda, a palavra da cruz é loucura, eles não entendem, não entendem. Mas para nós que somos salvos, o que a palavra da cruz é? A palavra da cruz é o poder de Deus. Poder de Deus. Então, quando eu compreendo a palavra da cruz, entro em contato com ela pela fé, recebo esse ensino no meu coração, então eu estou entrando em contato com o poder de Deus. Então nunca esqueça isso, queridos. O centro da nossa fé, a nossa convicção, aquilo que nós cremos, não é outra coisa a não ser o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O que é a salvação? Você já sabe. A salvação é alguém que foi tirado da condenação eterna, tirado da destruição, do cativeiro, da mão do diabo. Já foi. Então essa palavra da cruz é que traz esta condição para a minha vida. Nenhuma outra coisa, qualquer coisa que for acrescentada, que se iguala à palavra da cruz, não vem de Deus. Porque a palavra da cruz é loucura para quem se perde. Mas para quem é salvo, essa pessoa que já é salva, a palavra da cruz é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então a pessoa pensa que poder de Deus é alguma coisa que ela sente, alguma sensação física, algum barulho que ela faz, se ela grita ou deixa de gritar. Ela pensa que poder de Deus é isso, mas o poder de Deus é a palavra da cruz. Aquilo é o poder de Deus. Então vamos trabalhar um pouquinho naqueles versículos que você já conhece, nós já meditamos nisso, e que fala os acontecimentos da cruz. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, né? Vamos começar por Romanos. Romanos capítulo 8, Paulo fala uma coisa gigantesca, ele diz assim no versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há do verbo existir. Então ele poderia dizer, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Então aquele que está em Cristo, que é salvo, nenhuma condenação existe mais para esta pessoa. É agora, a questão é agora. Então, se eu fui salvo e posto em Cristo, eu não sou mais condenado, eu fui perdoado. Não há mais condenação para mim. Deus não está exigindo perfeição de mim. Mas agora eu sou uma pessoa que não há mais condenação para mim. E ele continua, porque a lei do Espírito da vida que está em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei da vida, através do Espírito Santo, me livrou da lei do pecado e da morte. Então ele fala, porquanto que for impossível a lei. Que lei é essa? Lei trazida por Moisés. No que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho na semelhança da carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, Cristo teve um corpo humano semelhante ao nosso. Ele foi feito pecado, ele tomou sobre si o nosso pecado. Então, quando a gente fala de pecado, você já sabe, não é uma questão de eu cometer um erro, isso é pecado. Mas quando ele fala pecado aqui, é aquilo que Adão permitiu que entrasse no mundo na queda do homem, lá em Gênesis 3. Então o pecado é um sistema de destruição que entrou na raça humana, entrou no mundo através da desobediência de Adão, e perverteu todo o nosso sistema. O homem morreu, se tornou um ser destruído, doente, estragado. O mundo, esse planeta Terra, ele está estragado, desde os animais, os vegetais, por mais lindo que tudo isso seja. Então o pecado é que nem um vírus, um sistema de destruição que entrou e destruiu a raça humana, tudo aquilo, todo esse sistema terrestre no qual nós vivemos. Então quando ele está dizendo que Cristo foi feito pecado por nós na cruz, significa que Cristo tomou sobre si tudo isso que entrou por Adão. Não é só os pecados que a pessoa cometeu,
Mas essa coisa, pecado, esse sistema de morte, este vírus. Então Cristo, ele foi feito, ele é como se ele se transformasse nisso na cruz do Calvário. Então por isso que Paulo fala com alegria, agora nenhuma condenação existe. Por quê? Nenhuma condenação existe. Você acredita que não é uma pessoa condenada ou não? Acredita que é salvo? E se vier alguém e falar, olha, se você der brecha, você está debaixo de condenação, você vai acreditar? Ó, se você não fizer isso, não fizer aquilo, impor sobre você um montão de coisas, você está condenado. Você vai acreditar ou não? Não. Porque agora não existe mais condenação para os que estão em Cristo. Qual o fundamento de Paulo dizer isso? Então Cristo foi feito pecado, ele assumiu, tomou sobre si essa coisa horrível chamada pecado. Ele foi feito isso na cruz. Então quando Cristo está na cruz, Deus olha e vê pecado ali. Então a justiça de Deus, a punição de Deus cai sobre Jesus Cristo. Então eu tenho que entender que tudo aquilo que entrou por Adão, aquele mal que entrou por Adão, Cristo absorveu aquilo sobre ele. Na cruz do Calvário ele foi julgado, ele destruiu estas coisas. Então por isso que não há condenação. O falar que não há condenação não é apoiado em nenhuma obra que eu faça. Mas o não há condenação é apoiado exclusivamente na cruz de Cristo. Ele foi feito pecado por nós. Não tem a minha participação. A minha participação nisso é só o benefício da salvação. Então quando Paulo fala que não há condenação, o apoio dele, a segurança dele falar isso, é que ele tem uma visão clara da cruz. Ele tem uma visão clara do Cordeiro de Deus ali pregado que tira o pecado do mundo. Então Paulo entende que isso que Cristo fez é insubstituível, é perfeito. Não é uma coisa que tem prazo de validade e acaba. É eterno, não tem mais fim. Então Paulo, reconhecendo a grandeza do sacrifício de Jesus, então ele pode afirmar, agora não existe mais condenação. Então isso é um dos fatores da palavra da cruz. Então, pastor, como é que eu não vou me sentir condenado? Eu falho tanto. O legalismo vai dizer assim, você não pode pôr essa roupa, você não pode fazer aquilo, você não pode, vai te encher de proibições, coisas que você não consegue cumprir tudo. E você não consegue, vai se sentir condenado. Se sente mal, né? Se sente aprisionado, como se estivesse devendo alguma coisa para Deus. Então como é que eu vou viver essa liberdade que vem da cruz? É quando eu creio na palavra da cruz. Eu confio no sacrifício de Jesus. Eu não confio em mim, no meu bom comportamento. Nós temos que ter um bom comportamento. Não é isso a base da minha fé. A base da nossa fé é sobre um fundamento eterno e perfeito, Cristo crucificado. Vocês estão entendendo? Quem não confia nisso 100%, ele não tem certeza se é salvo. Uma hora ele se sente salvo, outra hora se sente perdido. Uma hora ele se sente bem, outra hora ele se sente mal. Ele é inconstante, é inseguro, porque o que ele apoia é no legalismo, nas suas próprias obras. Mas nós não nos apoiamos em obra nenhuma nossa. O nosso apoio, nossa segurança, nossa confiança está nisso. Jesus veio ao mundo e foi crucificado, o Cordeiro de Deus. Ele tomou essa coisa chamada pecado. E quando ele tomou, tudo que eu tinha foi nele. E ali na cruz, quando ele morre, ele destrói essas coisas. Eu estou livre pela fé no que ele fez por mim. Entende isso? Você tem essa segurança no seu coração? Sim ou não? Então a nossa fé não é apoiada em sabedoria humana, não é apoiada em organização humana, não é apoiado no pastor, nem nas minhas boas obras, não está apoiado em nenhuma caridade que eu venha fazer, em nenhum sacrifício que eu venha fazer. Eu posso vender tudo que eu tenho, dar para a igreja, não vai resolver nada, isso é menos que nada. A nossa confiança está naquilo que Cristo fez. Então, quando eu falo assim que nós somos libertos,
Nós somos mesmo. Porque a garantia vem do Cristo crucificado. Não pode falhar o que ele fez. Vocês entendem isso? Então, se o que ele fez não foi perfeito, então eu nunca fui liberto e Deus é mentiroso. Mas eu fui liberto e Deus fala a verdade. Me libertou através do que ele fez na cruz. É isso que liberta o homem. Está bem claro isso, queridos? No teu coração? Então isso é um dos fatores da palavra da cruz, né? Vamos ver outras semelhantes. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo fala da reconciliação, que nós lemos isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, como? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aonde Deus estava? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como foi possível isso? Olha o que ele diz. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo nunca pecou. Ele não teve falha, ele foi perfeito. Olha, nós somos imperfeitos e vivemos com pessoas imperfeitas. Mas Cristo nunca falhou. Ele foi perfeito em suas palavras, perfeito no seu comportamento, na sua emoção, no seu caráter. Ele é o Cordeiro perfeito. Está bem claro isso na tua mente? Eu acho que nós teremos dificuldades de andar com Jesus. Porque ele era tão perfeito que nós teremos dificuldades de andar e fazer as coisas que ele fazia. De tão perfeito que ele era. Na sua boca não teve engano, a Bíblia diz. Nunca teve perversidade no seu coração. No nosso tem. Então ele era perfeito. Deus, homem perfeito. Uma mentalidade perfeita, uma alma perfeita, um comportamento, palavras, um amor perfeito que amava as pessoas, né? Ele era perfeito. Então ele diz, aquele que não conheceu o pecado, ele nunca pecou. É estranho para nós. Qual de nós pode dizer assim, eu nunca falei uma mentira na minha vida? Nenhum. Mas Cristo poderia dizer, eu nunca falei. Vocês entendem isso ou não? Qual de nós pode dizer, eu nunca fui tentado em certas coisas? Nenhum de nós. Mas Cristo poderia dizer, essas coisas não me dominam, eu sou liberto de todo esse tipo de coisa. Porque ele era perfeito, então ele não conheceu essa coisa pecado que a gente vive escravizado. Aquele que não conheceu o pecado, agora ele foi feito pecado por nós, para que nele, nós que éramos pecadores, fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então, quando Deus olha para nós, ele fala, ali está a minha justiça. Você é a justiça de Deus. Acredita nisso? Quando Deus olha para você, você é a justiça de Deus. Não que você alcançou isso por meios próprios. Mas nós fomos feitos a justiça de Deus, porque toda a nossa injustiça caiu na cruz e foi destruída ali. Então isso é muito grande. Então quando Deus olha para nós, ele não nos vê condenados, ele nos vê a sua própria justiça. Eu olho para mim e não consigo ver isso. Mas Deus olha para mim, porque eu creio em Cristo e você também. Então você é a justiça de Deus, uma pessoa justificada. Agora, como o diabo odeia que o crente entende isso. Que o que o diabo quer que a gente veja é sempre a gente aprisionado, escravizado, acusado, dominado por uma insegurança, com dúvida de um monte de coisa, acreditando que nós não somos justiça de Deus, somos devedores. Aí vem aquela conversa, nós somos um verme, nós somos um coitado, um pó. Vocês entendem isso ou não?
Aí o crente nunca rompe na fé, porque ele sempre se vê assim. Mas quando nós nos vemos como Deus nos vê, justiça de Deus, porque Cristo foi feito pecado na cruz, então você anda em liberdade, salvo, seguro, forte por dentro, confiante, sabe que Deus está com você. Então aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. A justiça de Deus somos nós, né? Então, queridos, eu vou confessar uma coisa para você. Eu nunca andei em tanta liberdade no meu espírito como eu vivo nesses últimos anos, quando eu entendi claramente a graça de Deus. Antigamente ficava pesado, preocupado com um monte de coisa, né? Inquieto com um monte de coisa. Mesmo no começo da igreja, 12 anos atrás, que eu não entendia ainda certas coisas. Era um peso. Mas hoje eu ando numa liberdade muito grande na presença de Deus. Por quê? Porque está muito claro no meu espírito que nós somos feitos à justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela não tem fim, ela é eterna. Então nós somos salvos mesmo. Acredita nisso? Sim ou não? De todo o coração? Então vamos lá, vamos para o Velho Testamento, Isaías 53, para ficar bem claro, né, a visão que o profeta teve. Eu tenho que crer nisso aqui. Então aquele famoso capítulo de Isaías 53. Vamos ler do versículo 13 em diante. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então Jesus está ali na cruz, o profeta está tendo uma visão. Ele está dizendo que Jesus ali estava sendo desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, que sabe que é sofrimento. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Agora, o que cumpre ali na cruz? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós o reputavam por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ah lá, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Olha lá. O castigo que nos traz a paz. A paz com quem? Com Deus. Por isso que nós somos reconciliados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas, pisaduras ou chagas, dependendo da sua tradução. Fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o quê? A iniquidade de todos nós. Olha como eu acredito nisso. Eu acredito nisso 100%. Eu agradeço a Deus por ver isso. Então, o castigo que a raça humana merecia pela transgressão caiu sobre Jesus. Esse castigo traria paz com Deus. Por isso que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Porque na cruz se cumpriu esse castigo de Deus sobre o pecado. Confia nisso ou não? E ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades, todas ele levou sobre si. Então uma coisa que está num lugar, ela é tirada, levada para outra, ela não pode estar no mesmo lugar, porque foi removida. É isso que ele fez com todos os nossos pecados, tirou, removeu. Então hoje nós não estamos assim, andando pesados. Foi tudo removido. Agora você tem que entender que na nossa visão é sempre assim, os pecados do passado, o momento que eu estou vivendo hoje, se eu peco. Agora o futuro é uma incógnita. Então isso que você tem que entender. A morte de Cristo na cruz, o seu sacrifício, foi pelos meus pecados passados? Foi.
Foi pelos presentes? Foi. Mas também foi por todos do meu futuro, porque ainda vou pecar. Entende isso? Então, o sacrifício dele abrange toda a minha vida, até os meus anos futuros que eu nem vivi. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Mas se eu viver mais 10 anos, eu vou falhar e vou pecar, porque eu estou preso nisso. Mas Jesus já deu essa cobertura até o último suspiro da minha vida. Essa é a garantia. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso pecar à vontade? Não, eu não quero pecar, eu não quero errar, eu detesto isso, mas erro. E peco sem eu querer. Miserável homem que sou, Paulo fala. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas a minha confiança está em quê? Que a morte de Jesus na cruz me deu uma cobertura completa, né? Não é aquele seguro que você faz um seguro parcial, né? O seguro que Cristo garantiu na cruz por mim, com o seu sangue, é um seguro total até o fim da minha vida. Então ninguém me arranca das mãos de Deus, nem você. Acredita ou não? Isso é a salvação, uma coisa poderosa. Então ele tomou sobre si, vou ler de novo o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele o que é a iniquidade de todos nós. Então eu acredito, Jesus eu acredito. Todo o meu mal, toda a minha condenação, toda a minha iniquidade foi levada na cruz para sempre. Presente, passado e futuro, está garantido. Isso é a salvação poderosa que Cristo conquistou na cruz por nós. Agora, muita gente não está nem preparada para ouvir. Se você for no meio do legalista, de igreja de lei, ele não está nem preparado para ouvir isso que eu estou dizendo para você. A cabeça dele, a questão dele é obras. Ele só é salvo por obras. Se fizer muito jejum, muita campanha, se subir no monte, se fizer um montão de coisas, é só isso que resolve. Ele não confia no que Cristo fez na cruz. Então ele não tem essa segurança. E se ele ouvir isso, é capaz de dizer assim, está amarrado, achar que é do diabo. Porque não tem coração para entender. Por isso essa palavra é só para quem está na graça, que entende, que tem a mente renovada, que enxergou o Evangelho. Esse vai entender e o Espírito Santo ainda vai testificar aqui. Mas quem está na lei, no legalismo, não entende isso. Tem uma enorme dificuldade para confiar no que Cristo fez na cruz. Não consegue, porque na cabeça dele é o seguinte, é tudo por obras. Fazer muita coisa, fazer muita coisa, fazer muita coisa. Muita luta, muita guerra, muita coisa. É só isso que ele sabe. Então ele levou sobre si a iniquidade de todos nós, né? Vamos lá, Gálatas capítulo 3. Você tem que decorar esses versículos, lembrá-los bem. E confiar, viver pela fé neles. Isso é viver pela fé. Então, versículo 11 do capítulo 3 de Gálatas. É evidente que pela lei, olha lá, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Então o que era a maldição da lei? Deuteronômio 28 você vai ver. Se eles não cumprissem todos os quesitos da lei, então a maldição da lei era um castigo, era uma punição que Deus trazia sobre eles. Era rígido, era uma coisa dura. Então um dia você lê lá Deuteronômio 28. Então se não cumprisse era a penalidade, era o castigo. Não tinha outra alternativa. Ou cumpre, obedece, ou vem o rei sobre a sua vida. Isso era a maldição, era a punição. Agora, onde se cumpriu essa punição, esse castigo? Na cruz, quando Cristo vai para a cruz. Ele toma tudo isso sobre ele, ele me substitui. Era nós que
tínhamos que estar lá. Então ele me substituiu, ele tomou o meu lugar, ele foi o representante de toda a raça humana. E a penalidade, o castigo pela desobediência da lei, ele tomou tudo sobre ele. Ele foi feito maldito no meu lugar. Então, nós que somos salvos, nunca esqueça isso. Você não precisa quebrar maldição. Não tem maldição na tua vida. Por quê? Porque Cristo se fez maldito no nosso lugar. Acredita ou não? Então eu não sou maldito. Eu não posso vir aqui. Meus irmãos, vocês precisam quebrar a maldição. Quebrar a maldição. Vocês estão tudo debaixo de maldição. Aí você me pergunta assim: mas pastor, eu já aceitei Jesus como meu salvador, eu já sou salvo e estou debaixo de maldição. Não, você precisa quebrar. Então o que Cristo fez na cruz não te libertou das maldições. Agora vamos fazer oração forte. Vamos quebrar a maldição em nome de Jesus. Então o que fica na cabeça do povo? Eu estou debaixo de maldição, a minha família está debaixo de maldição, estou tudo maldito, preciso quebrar isso. Agora ele não confia que Cristo se fez maldito no lugar dele, que a verdadeira maldição, Cristo desfez ela na cruz. Então quem não crê nisso sempre está debaixo de maldição. Toda semana vai quebrar uma maldição na vida dele. Você entendeu ou não? Toda semana. Ele nunca vai se libertar das maldições. E quem prega maldição também está debaixo de maldição, porque não confia que Cristo se fez maldito no nosso lugar. Você confia nisso? Então, maldição nunca mais. Pastor, mas eu perdi emprego. Não é maldição, é uma consequência da sociedade que nós estamos vivendo. Deus deixou de me proteger? Não, talvez você teria que ter perdido anos antes. Deus te segurou até agora. Na tua firma não tem mais condições. Você entendeu ou não? Então não é porque aconteceu uma coisa que me desagrada que eu estou debaixo de maldição. Eu estou sujeito a acontecimentos que me desagradam o tempo todo. Eu estou nesse mundo. Mas a maldição nunca mais, mesmo que furou o pneu do carro. Então olha o que ele diz: Cristo nos resgatou. O que é o resgate? É ser tirado da maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual a base disso? Olha lá, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então toda aquela penalidade, aquele castigo, você vê o Velho Testamento assim: se o povo desobedecia, vinha doença, vinha escravidão, vinha... as lavouras deles não produziam, era uma desgraça sobre o povo, era uma punição. Então o Velho Testamento é assim: o povo obedecia, ia bem, desobedecia, rei em cima deles, era a maldição, era o castigo, né? Mas Cristo se fez maldito no meu lugar. Você tem que confiar, viver pela fé é crer nisso. Então ele foi feito maldição ali na cruz no meu lugar, me resgatou da maldição da lei. Então maldito quem é salvo nunca mais, nunca mais. Mesmo que dá uma dor de barriga, mesmo que quebrou o dedão no pé, mesmo que você estava martelando, errou o prego, esmagou a ponta do seu dedo ali, doeu bastante, saiu sangue, você ficou roxo, mas você não está debaixo de maldição, meu irmão. Mesmo que seu dinheiro está apertadinho, né? E alguém vai falar assim: você está debaixo de maldição. Quem é o dono do ouro da prata tem que estar cheio do ouro da prata. Está debaixo de maldição. Você não está debaixo de maldição, mesmo que seu dinheiro seja apertadinho. Porque Cristo se fez maldito no seu lugar. Isso é a palavra da cruz, que é o poder de Deus. Então eu tenho que me entregar para essa verdade de todo o coração. Me converto a essa verdade. Eu sou isso que a Bíblia diz que Cristo fez por mim. Eu não sou outra, eu não posso crer em outra coisa. Entende isso ou não? É isso que é viver pela fé. É se entranhar na verdade, se incorporar nela e falar: é isso que eu creio. Ninguém me arranca dessa verdade. Ninguém me arranca. Então você vai ver como você vai ficar forte, corajoso na fé, vencedor mesmo,
Entende? O Espírito Santo testifica aqui dentro de você que você é realmente isso que a Bíblia diz que você é. Ele se fez maldito no meu lugar. Então toda maldição caiu sobre ele, entende, queridos? Toda. Então você não é mais maldito. Você não precisa quebrar maldição de terceira geração, quarta geração, quinta geração. Geralmente você fala, eu vejo as pessoas falando assim: quando você era católico, você ia lá acender vela e ficava ajoelhado debaixo no pé dos santos. Agora você se converteu, você tem que quebrar essa maldição, porque você foi idólatra. Mas quando eu me converti, essa maldição foi quebrada na cruz, acabou. Eu fiz aquilo na ignorância, agora que sou salvo, um ídolo morto vai ter influência sobre a minha vida ainda? Não, mas no passado você foi macumbeiro, você servia aos guias. Eles falam assim. Agora você se converteu a Jesus de todo o coração, mas ainda tem influência da macumba na sua vida. Você tem que quebrar essa maldição. Mas quando eu me converti de verdade a Jesus Cristo, eu passei para o lado dele e ele acabou com toda a maldição da macumba que eu servia no passado. Não tem mais efeito na minha vida. Ele fez isso, eu acredito. Aí você vê quem quebra a maldição assim. Eu lembro uma vez que estava numa sessão de quebra de maldição. Então o ministrador dizia assim: vai lá no seu passado, você lembra que você acendeu uma vela? Você lembra que você ficou na idolatria? Você lembra que você foi na macumba? Você lembra? Agora vão quebrar tudo isso aí. Então, aquela vela que eu acendi está amaldiçoada, está quebrada, aquele demônio, aquele idolatria. Espera um pouquinho, Cristo já me resgatou da maldição. Mas pastor, eu vi uma pessoa que era crente, foi na igreja e ficou endemoniada. Nunca foi crente. Só veio na igreja. Tem um monte de gente que se tornou crente no percurso. Foi lá, queria a bênção, queria a vitória, andou com a Bíblia. Até alguns se batizaram sem saber o que estava fazendo. Mas foram orar e ficou endemoniado. Não tinha nascido de novo ainda. Porque o verdadeiro crente nascido de novo não fica possesso de demônio nenhum. O que se aposta dele é o Espírito Santo, não está debaixo de maldição. Então seja firme na tua convicção. Maldito nunca mais. A pessoa pode ter vivido 30 anos na macumba, meus irmãos. Não esqueça isso. Se um dia ela se converter de verdade a Jesus Cristo, Deus quebra a maldição que ela tinha com todos aqueles demônios na hora. Arranca ela de lá e fala: é minha. O diabo não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Foi Deus que a libertou. Só que ela não sabe. Por isso que precisa pegar essa gente e ensinar logo o que é o evangelho para elas. Então isso é a palavra da cruz, fim da maldição, né? Olha, eu vivi alguns anos com essa ignorância de quebra de maldição. A igreja que eu fazia parte não tinha isso. Então a igreja ia bem, tinha uma alegria no louvor, né? A gente ensinava, a coisa indo bem. Quando entrou essa desgraça de quebra de maldição, todo mundo virou supersticioso. Olha a etiqueta daquilo, olha a marca, o dono da marca daquele produto fez pacto com o diabo. Não compra aquele produto que se você trazer para casa, está debaixo de maldição. Tudo quanto é boneco, bonequinho, boneca, se tinha um cabelo comprido, ó, parece uma bruxa essa boneca aí. É maldito esse brinquedo, não dá para teu filho, porque teu filho está debaixo de maldição. Virou uma loucura. A etiqueta de certos produtos tem um risquinho assim, que parece um símbolo da nova era, está debaixo de maldição. Não compra aquela marca de chocolate, porque o dono fez pacto com o diabo. Está debaixo de maldição, ele cruzou tudo aquilo para vender mais chocolate. Olha o nome da Coca-Cola, põe ao contrário que parece escrito demônio. Vira o nome da Coca-Cola, você não vai ver demônio. Mas eles iam um demônio lá. Diabo, escrito assim, o nome da Coca-Cola ao contrário. Por que Coca-Cola vende muito? Porque fizeram pacto com o diabo. Quem bebe Coca-Cola está debaixo de maldição. Começou a entrar esse lixo na igreja. Ficou todo mundo supersticioso, procurando etiqueta, marca de produto, tudo era maldição.
Coitada das crianças que não podiam ter um brinquedo comum, porque aí eles fizeram um bonequinho lá, só esse bonequinho é benção. Começou a vender bonequinho lá para as crianças, que esse não estava debaixo de maldição, foi inspiração do líder fazer o boneco, para vender. Até hoje fazem isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Isso se fez maldito, meus irmãos. Seja livre, em nome de Jesus Cristo. Vamos mais para frente. Romanos capítulo 6, vamos lá. Olha o nosso velho homem aqui. Desde o versículo 1, ele começa com uma pergunta. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, o que para ele morremos? O que é o pecado? Esse sistema de destruição. Então Paulo fala, então eu vou viver nisso para a graça ser mais abundante? Não! Como eu vou viver num lugar para o qual eu já morri para ele? Como eu vou viver nessa coisa chamada pecado? Se eu morri para ele, estou liberto dele, como eu vou viver assim? Olha lá o que ele diz. Vou ler de novo. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Olha lá. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós numa nova vida. É por isso que o crente salvo muda de vida. Se ele era aquela pessoa escrava no passado, o escravo foi pregado na cruz. Quando Cristo está na cruz, nós somos incluídos naquela morte. O velho homem morreu ali. Como eu vou viver no pecado se eu morri para tudo isso? Fui morto com Cristo na cruz. Por que a pessoa se batiza? O que é o batismo? É como se fosse o enterro, o sepultamento de quem morreu. A pessoa vai lá, através de um ministro, mergulha ela na água como se estivesse enterrando ela. E quando ela sai, significa que você ressurgiu para a nova vida. Ficou morto, sepultado o passado dela e o velho homem. Fomos sepultados na morte pelo batismo. Então aquele batismo lá, aquele não foi um banho só que você tomou. Foi uma coisa muito séria. O sepultamento do teu velho homem. Nós morremos. Olha lá, continua a leitura. Versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, olha lá, pelo batismo. Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha lá. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente ou seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora olha o versículo 6, ó. Você tem que crer nisso, a gente não sabe como é, mas cremos. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Então olha, para você entender isso, quando Adão pecou, foi só um que pecou, toda a raça humana estava projetada nesse um. Então esse um pecou, se estragou. Saiu uma raça humana toda estragada, mas um só fez a coisa errada. Estragou todos, porque todos vieram das entranhas dele. O que Deus fez? Agora eu vou julgar todos estragados numa pessoa boa, sem pecado, na cruz. Então, quando Cristo está na cruz, Deus considera toda a raça humana morrendo, sendo destruída e pregada com ele na cruz ali. Você entende? Um pecou, destruiu todos. Deus pega todos e leva todos na cruz em um só, na pessoa de Jesus Cristo. Então, nosso velho homem foi pregado, o escravo, aquele que o diabo dominava, mandava, escravizava, esse já acabou na cruz. Esse aqui é novo, surgiu na ressurreição de Cristo. Esse o diabo não toca e não manda. Acredita ou não? Olha o versículo 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele quem? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado
seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Eu lembro, eu fumava um cigarro, não conseguia parar, aquela coisa morta, inanimada, um papel com fumo no meio, me dominava. Eu não tinha força para largar aquilo. Vocês estão entendendo ou não? Toda segunda-feira, agora eu vou parar, jogava o maço no domingo. Mas na segunda eu comprava de novo e era vencido. Aquilo me dominava, eu era escravo do pecado. E de outras coisas mais. Mas esse aqui domina hoje. Aquele escravo já era, você entendeu ou não? Por isso que você tem que crer nisso. Qualquer coisa do passado que queira te dominar, fale. Aqui não. Em nome de Jesus eu sou uma nova criatura. O escravo já morreu na cruz com Cristo. Deus disse, eu creio. E não seja escravo do passado, né? Então, vou ler de novo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos. Para quê? Para essa coisa chamada pecado, mas vivos para Deus. Então, eu me considero morto para esse sistema, essa coisa chamada pecado. Morri, mas eu estou vivo para Deus. Você está vivo para Deus, mas morto para aquilo, né? Você tem que se considerar, se ver assim. Está bem claro isso na tua mente? Então, meu irmão, todas as cadeias, a escravidão do passado, aquilo que a gente era, aquilo que a gente praticava, a religião que a gente tinha, aquela pessoa morta que nós éramos sem saber, tudo aquilo foi liquidado na cruz. Eu tenho que acreditar. E aquilo que veio depois da ressurreição, a nova vida, é isso que nós somos agora. Não reine o pecado no nosso corpo mortal mais, né? Não reine mais isso, nós somos livres. Vamos ver outra coisa? Olha o que Paulo fala em Gálatas. Vamos lá, Gálatas capítulo de número 6, que é o último capítulo. Então Paulo ele mostra aqui que está em outra dimensão. Isso aqui não é assunto muito atraente. O assunto atraente para as pessoas é assim, ó. Ah, eu vou dar uma virada na minha vida. Ah, eu vou conquistar uma coisa. Eu vou ficar rico. Eu vou ganhar dinheiro. Eu vou trocar de carro. Para a maior parte dos crentes que não está no Evangelho, a vida espiritual é só isso para eles. Se ele lê isso aqui, ele vai... que coisa esquisita, eu não entendo nada disso. Mas para nós, não. Olha lá o que ele fala no versículo de número 11 em diante. Vede com que grandes letras os escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constranja, vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para que se gloriarem na vossa carne. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então a cruz nos separou do mundo, nós somos transportados no reino de Deus, ainda que nós estejamos vivendo aqui no mundo, mas o nosso mundo é uma outra coisa agora em Cristo, é uma outra dimensão. Nós estamos fora desse mundo condenado, corrompido, destruído, pervertido. Então a cruz fez isso, a cruz nos separou. Paulo diz, eu estou morto para o mundo, crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Então nós estamos deste lado da coisa. Ainda que comemos o mesmo arroz e feijão, estamos debaixo da mesma sociedade, moramos no mesmo bairro ou cidade, contudo no espírito há uma grande diferença. Nós estamos
muito longe de todo esse cativeiro, de toda essa escravidão. Então Paulo fala, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, né? Então olha lá o que Paulo fala, que a gente canta, né? Onde que está escrito que nós cantamos? Capítulo de número 2 de Gálatas, volta um pouquinho. Ele fala assim, versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Mediante a própria lei, nós morremos para a lei, a fim de viver para Deus. Ela, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, como eu vivo? Pela fé em quem? No Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, olha lá, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, porque a gente canta, já estou crucificado, então nós entendemos. Nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Acabou todo o cativeiro na cruz. Isso aí é o quê? É a palavra da cruz. Paulo disse, olha, como é que o incrédulo vai entender isso que eu estou te dizendo? Porque ele não entende nada. Como é que aquele que não é salvo vai entender? Olha, você foi crucificado com ele na cruz. Cristo se fez maldição na cruz. Como é que ele vai entender isso? A palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Ele vai entender uma religião que tem lógica. Mas entender isso da cruz, só quem nasceu de novo é que entende. Vocês estão entendendo ou não? Então quem está perdido, ele vai entender assim, olha, você está desempregado, vem aqui que eu vou passar óleo na tua carteira, você vai arrumar emprego. Isso aí ele vai entender. Mas entender que na cruz o diabo foi destruído, e o velho homem foi, e as maldições foram, e o pecado foi. Ele está perdido, ele nem sabe o que se trata dessas coisas. É loucura para quem se perde, mas para quem é salvo, o que isso é? É o poder de Deus, isso que é o poder de Deus, né? Então vamos lá, Colossenses, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai lá para frente. Nós lemos isso aqui domingo. Capítulo Colossenses 1, 20. E que havendo feito a paz, aonde é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele aonde? Na cruz. E que havendo feito a paz, aonde? Pelo sangue da sua cruz. Aonde é que o castigo caiu? Na cruz. Onde que foi feito a paz? Pelo sangue derramado na sua cruz, olha lá. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vocês que outra hora vocês eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, como é que eu passei a ser reconciliado com Deus e ter paz com Deus? Através do sangue da sua cruz. Então agora, o sangue removeu a parede da separação, removeu tudo. Eu estou reconciliado com Deus, eu estou tão ligado em Deus, Deus está tão ligado em mim. Você está tão entrelaçado com Deus, e Deus está tão entrelaçado com você, além da nossa imaginação, só que a gente não vê essas coisas, mas é o que a Bíblia diz. Então Deus está comigo. Eu gostei de um irmão que me ligou ontem, eu não vou falar o nome dele aqui. Eu falei, melhorou daquele problema que você tinha no corpo? Aí ele falou assim para mim, pastor, segundo os médicos, eles disseram assim que eu estou bom, mas eu vou ficar com uma sequelinha para sempre. Mas sabe de uma coisa, pastor? O senhor não fala que o Espírito Santo está habitando em mim? Aí eu perguntei, você crê que ele está habitando? Ele está, tá. Então é isso. Esse outro lado que falou que eu vou ficar com uma sequelinha, eu creio que não vou, porque o Espírito Santo está em mim e eu vou recuperar isso pela fé. Eu falei, você crê? Vai ser assim. Você crê? Vai ser assim. Gostei muito de ouvir essa frase dele. Porque é verdade, você entendeu? Acreditar. Acreditar. Então, nós éramos estranhos e inimigos, mas Deus nos reconciliou através do sangue da cruz. Então creia nisso, meu irmão.
Então, se não houvesse cruz, se Jesus Cristo tivesse vindo, feito muitos milagres, mas não houvesse cruz, não haveria salvação, não teria consumado todas as coisas. Então, ele está reconciliado com você? Tá. Está em paz com você? Tá. Né? Vamos para outro texto. Aí mesmo, Colossenses, eu não posso deixar de ler isso. 2, 14 e 15. Você vai me cansar de ouvir isso. Ou melhor, você vai se cansar de me ouvir falar isso. Mas olha lá o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, o escrito de dívida, tudo que era contra nós, o pecado, nos era prejudicial, nos condenava. O que ele fez? Removeu inteiramente, removeu, tirou de cena inteiramente, encravando-o aonde? Na cruz. Então, você não deve nada, meu irmão. A tua dívida foi quitada pelo Senhor Jesus na cruz. Você não é devedor de nada, a não ser uma coisa, do amor para com as pessoas, o próximo irmão. É a única coisa que nós devemos um para os outros. Mas em questão de dívida com Deus, de pecado, de condenação, foi desfeito na cruz. E o que mais ele fez na cruz? Olha lá, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Triunfando deles na cruz. Então, a pessoa vai pensar assim, não, passa um pouco de óleo aqui que vai espantar o diabo, está ungido. Ela pensa que isso é verdadeiro. Pega essa rosa aqui, põe na sua casa, que o demônio que está lá vai sair, essa rosa é ungida. Ela pensa que isso é verdadeiro. Joga um pouquinho de sal grosso do corredor lá na tua casa, que vai espantar todo o mal. Ela pensa que isso é verdadeiro. Olha, tem água orada, joga água orada no telhado do vizinho que ele vai ficar mais calmo. Ela pensa que isso é verdadeiro. Tinha um que punha sal grosso com água, enchia uns saquinhos de plástico e falava que era bomba. Então você pega aquilo, chega na sua casa e joga bem alto. Quando explodir no chão, todo o mal foi explodido. A pessoa que fez isso muitas vezes acha que isso é verdadeiro. Ela faz isso e fala, pronto, o diabo foi derrotado. Mas amanhã ela vai ter que jogar outra, porque ele voltou. O que levou a rosa, pronto, agora o diabo foi levantado, derrotado. Mas na semana seguinte ela vai levar outra, porque ele voltou. O que é que vence o diabo? Essas coisas que vence o diabo? Não. O que vence o diabo é Jesus Cristo crucificado. É isso que venceu o diabo. Olha lá. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Na cruz. Então o que é despojar? É quebrar a autoridade, destituir de autoridade, privar de posse, expoliar, tomar o território, ter domínio sobre ele. Isso é despojar. Então Jesus na cruz quebrou o poder do diabo definitivamente. É isso que vence o diabo. Em vez de jogar sal grosso lá e rosa orado e passar óleo e essas coisas, acredita pela fé no que Cristo fez, para você ver se não é verdade. Agora não acredita na cruz, vai acreditar nessa feitiçaria evangélica, vai acreditar nisso, nessa superstição, nesse misticismo que não passa às vezes de uma macumbinha disfarçada dentro da igreja. Nisso vai acreditar, mas não acredita que o diabo foi despojado na cruz. Mas nós acreditamos. Você acredita? Eu acredito. Uma vez eu comprei um montão de frasquinho assim para encher de óleo. Queria dar para todo mundo óleo. Eu ia consagrar o óleo. Falei, eita poder de Deus que eu vou fazer, né? Mas aí eu comecei a compreender essas coisas. Joguei tudo fora, aquele monte de coisa. É que não resolve nada. Aquilo torna o crente mais ignorante, mais distante da palavra da cruz. Essa que é a verdade. Fala assim, amém.
Então o diabo foi despojado, você acredita? Acabou o problema. Quem venceu o diabo? Eu? Não. Jesus venceu por mim. O único capaz é que venceu. Imagine, lembra o Mike Tyson? Imagine ele na plenitude, aquele cara forte que derrubava todo mundo com um soco só, né? Imagina alguém bem magrinho, varetinha, tentando lutar com ele. Vai ser nocauteado na primeira, não vai? Esse magrinho é esse que confia em sal grosso, em algorado, em rosa ungida, em óleo. Para lutar com o Mike Tyson, vai tomar um de cara na primeira, vai a nocaute. Não tem como enfrentar, tem? Não tem. Não tem como enfrentar. Por isso que essa gente é supersticiosa e tem medo do diabo. Não acredita no poder de Jesus Cristo. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é? É o poder de Deus. Então isso que eu estou te falando é o poder de Deus, conforme está escrito na palavra de Deus. Acredita ou não? Filipenses, Colossenses, Filipenses. Antes, Filipenses, Colossenses. Capítulo 3. Versículo 17 em diante. Aqui estão os inimigos da cruz de Cristo. Olha lá. O Espírito Santo abre os nossos olhos. Olha. Versículo 17 do capítulo 3 de Filipenses. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, onde eles estão no meio da igreja, não está fora da igreja. No tempo do apóstolo Paulo, esses muitos que ele vai explicar, estavam entre eles, entre os crentes, no meio da igreja, cantando, fazendo as mesmas coisas que os crentes. Olha lá. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Então eles estão no meio da igreja, entre os crentes, mas eles são inimigos da cruz. Eles não entendem a palavra da cruz. São inimigos. O que eles pregam, o que eles levam as pessoas a fazer é contrário à fé da obra da cruz. É o contrário. São inimigos da cruz. Paulo fala, olha lá. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o quê? É servir-se a si mesmo, é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, olha lá. Visto que só se preocupam com as coisas da terra. Então você vê isso na mídia evangélica hoje. Só se preocupam com as coisas terrenas, os bens terrenos, o dinheiro, a prosperidade, o sair do vermelho, a campanha da prosperidade, ganhar isso. Não, tudo isso é bom, nós precisamos ter dinheiro. Precisa, a igreja precisa. Mas a pregação deles é só isso, meus irmãos. Levar as pessoas a correr atrás de seus inimigos. Eles não pregam a cruz de Cristo, não pregam o evangelho, só pregam essas promessas de prosperidade o tempo todo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Visto que só se preocupam o quê? Com coisas terrenas. Estão no meio da igreja. Vê se eles pregam a palavra da cruz. Não pregam, escondem, nem falam nada. Agora, de onde nós somos? Olha a nossa identidade que Paulo fala. Pois a nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria está nos céus. Nós somos de onde? Jesus disse assim: vocês não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Pilatos perguntou para ele: logo tu és rei de judeu? E ele respondeu o que para Pilatos? Eu não sou, o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Então nossa pátria, nossa nação, nosso reino, olha lá, a nossa pátria está nos céus, não está aqui na terra. De onde também aguardamos quem? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer por nós? O qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é esse corpo aqui, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si todas as coisas. Então a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vai transformar esse corpo de humilhação para ser igual
ao corpo da sua glória. Nós vamos ter um corpo eterno. Esse corpo aqui morre. Esse corpo aqui morre. Mas o corpo que nós vamos ter vai ser um corpo eterno. Um corpo igual ao corpo da sua glória, imortal. A nossa pátria está onde? Nos céus. Então vamos terminar voltando lá em Coríntios 1. O que é a palavra da cruz? É o ensino sobre o que Jesus Cristo fez na cruz. Tudo isso que nós lemos. Então Paulo fala no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, a palavra da cruz é o quê? Poder de Deus. Versículo 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo. O que Cristo é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então a palavra da cruz é tudo, meu irmão. Fala assim, amém. Então vamos terminar, vamos ficar... Não vamos ficar em pé não, hoje não é domingo. Terminamos. Você aceita isso? Os que se perdem não têm entendimento. Mas quem é salvo sabe que é a palavra da cruz, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Domingo estamos aqui no culto. Se esforce para estar presente, amém?